obrigado. Bom dia aos nossos convidados, bom dia à nossa audiência que se inscreveu, como a colega Rita disse, digamos assim, com grande interesse. Hoje vamos falar aqui de um tema que nos toca a todos, aqui, que é o futuro das soluções de workplace. Esperamos, de facto, ter aqui um debate esclarecedor, porque temos, de facto, empresas que intervêm diariamente neste mercado a criar soluções e a definir soluções inovadoras para os clientes. Antes de iniciarmos o período de questões e debate, eu iria passar a palavra à minha colega a Diana Ribeiro Santos para introduzir os participantes. Diana, bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Tal como foi dito anteriormente, o meu nome é Diana Ribeiro Santos e sou jornalista da IT Insight. Posto isto, pedi a todos os palestrantes que se apresentassem de forma breve e por ordem alfabética. E começava então por pedir ao João Moura da Microsoft que se apresentasse. Olá, bom dia a todos. Bom dia aos restantes palestrantes. O meu nome é João Moura, sou responsável pela unidade de negócio de Surface para empresas na Microsoft. Obrigada, João. Nuno Casanova. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Nuno Casanova, sou o BU Manager na Workcom, na equipa de Collaboration e Customer Experience. Obrigada. Pedro Rebelo, da Logicalis. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Pedro Rebelo e eu sou o Cloud Service Director na Logicalis Global. Obrigada. Ricardo Moreira, da Claranet. Olá, muito bom dia a todos. O meu nome é Ricardo Moreira, sou diretor da unidade de Managed Workplace Services da Claranet e bom dia aos restantes participantes também. Bom dia. Rodolfo Pereira, da Noesis. Bom dia a todos, o meu nome é Rodolfo Pereira, sou diretor da unidade Enterprise Solutions da Noesis. E por fim, Rui Gouveia, da Lenovo. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é Rui Gouveia, eu sou responsável pela área empresarial de soluções de Smart Devices da Lenovo, em Portugal. Muito obrigada a todos. Dava então agora a palavra ao meu colega Henrique Carreiro. Desejo-vos a todos uma boa sessão e muito obrigada. Obrigado, Diana. Vamos então dar início ao nosso debate. E a primeira questão que vai ser colocada para já um conjunto de empresas, ou um conjunto dos participantes, tem a ver com esta situação que, por acaso, hoje até estamos numa fase de transição, enfim, com as novas determinações sobre a utilização das máscaras, mas a pandemia, como todos nós sabemos, alterou alterou o padrão de adoção de todos os sistemas de IT, em geral, empresariais e pessoais, mas neste caso específico, no tipo que a nós nos interessa neste debate, alterou em particular a adoção das soluções de mobilidade. E alterou de forma profunda, e se calhar em muitas circunstâncias de forma súbita e não tão ponderada. Assim, as empresas tiveram que reagir com a rapidez possível e criar as soluções. A questão que se coloca agora é, passado este período, e estamos de facto, efetivamente, estamos numa fase de transição, felizmente positiva. A pergunta que se coloca aos participantes é se agora se sentem que a compra e implementação destas soluções se faz de uma forma mais ponderada, mais planeada, se há também uma maior consolidação do mercado, se há também uma direção mais definida, se sentem isso nas empresas. Eu começaria por passar a palavra ao João Moura, da Microsoft, precisamente com para dar início a esta questão. João. Muito obrigado, Henrique. E sem dúvida hoje estamos a passar aqui por mais uma fase. No entanto, eu considero que não vamos ter aqui um retrocesso naquilo que foram algumas das alterações que o mercado sofreu e que forçosamente já não vamos voltar atrás. Portanto, claramente no início houve uma necessidade, uma urgência de dar resposta ao facto das pessoas de repente passarem do ambiente do escritório para casa e, portanto, o remoto ganhou muita força por força das circunstâncias e portanto, houve uma corrida desenfreada à compra de computadores portáteis. Seguramente todos conhecemos casos em que houve organizações em que as pessoas levaram desktops do trabalho para casa porque não havia uma outra solução.
E isso obviamente colocou aqui alguns desafios adicionais do ponto de vista de segurança, de gestão, que hoje em dia já não se colocam. Portanto, claramente há uma decisão mais pensada ao dia de hoje, portanto olhamos para aquilo que são as necessidades da organização, da empresa, e adaptamos as soluções que existem no mercado e que têm sido desenvolvidas por um conjunto de empresas nas quais a Microsoft se enquadra, de forma muito mais estruturada. E, portanto, eu diria que ainda há muito caminho a fazer, há aqui uma componente cultural bastante grande, portanto, a tecnologia vai dar resposta às necessidades culturais e há adaptações que são necessárias que aconteçam nas organizações para que esta tecnologia faça sentido. Considero que o mercado ainda não está a atravessar uma fase de consolidação ou de estabilidade, porque ainda há organizações que estão a fazer este caminho, portanto, houve uma adaptação cultural e continua a haver, e as soluções tecnológicas terão de ser integradas dentro deste panorama. Obviamente há planos a serem desenrolados e a aterrarem no contexto das empresas, e empresas como as nossas darão respostas do ponto de vista de solução tecnológica a essas necessidades, agora de forma mais estruturada. Muito obrigado, João Moura. Eu passava a palavra ao Rodolfo Pereira da Noesis, precisamente para nos dar a sua visão sobre esta mesma questão. Muito bem, bom dia. E, portanto, pego nas palavras do João, há aqui um ganhar de consciência durante o período da pandemia que acelerou aqui muitas das atividades das empresas e que muitas delas focadas no seu orçamento, na sua forma de estar, nos seus passos, que temos vindo aqui a ser desafiados também para contribuir com um conjunto de soluções, curiosamente muitas delas apoiadas aqui na tecnologia Microsoft, que fomentam depois este tipo de iniciativas. Portanto, conceitos de smart space, em que é necessário, agora na ida retomar, da ida aos escritórios, garantir que existem soluções que permitam gerir esses espaços de uma forma mais concertada, que os colaboradores se sintam de uma forma mais ligada àquilo que são as realidades novas da forma de estar que no escritório, mas também ao nível dos clientes, na forma como eles colocam os seus produtos, os seus serviços para os seus clientes finais. Portanto, há aqui esta dupla necessidade, de um lado, a adoção da mobilidade para a apresentação dos seus serviços, dos seus produtos, e depois também na lógica dos seus colaboradores. Portanto, temos vindo a trabalhar nestes dois grandes pilares e nota-se uma crescente preocupação, aliás, é uma necessidade, mas agora com modelos híbridos ou modelos que se procura ainda afinar qual é que é a forma mais correta de trazer a participação de todos num modelo de escritório, um modelo de trabalho híbrido. É aqui uma preocupação cada vez maior dos nossos clientes e é isso que temos visto ao longo dos últimos meses. Obrigado, Rodolfo. Gostaria de ouvir passava a palavra ao Nuno Casanova, da Warpcom. Vamos falar também desta questão desta nova realidade pós-pandemia e das soluções de mobilidade. Eu concordo plenamente com tudo o que já foi dito e acho que dos grandes desafios agora não é tanto tecnológico como quais são as soluções que vamos apresentar, porque o mercado tem soluções e eu tenho uma evolução rapidíssima, mas sim no ponto da adoção dessas soluções. Nem todas as pessoas, nem todos os departamentos das empresas funcionam da mesma forma e é a nossa obrigação e o nosso papel aconselhar e criar os processos e pôr a tecnologia ao serviço das pessoas e não, como dizia um colega meu, o good enough já não chega, portanto as pessoas querem soluções de qualidade e que se adaptem ao seu trabalho para serem o seu trabalho ser otimizado, serem eficientes, terem um trabalho flexível e, portanto, acho que é este o grande passo e o grande trabalho é como é que nós vamos adaptar a tecnologia às pessoas e não as pessoas à tecnologia. Muito obrigado, Nuno. Para encerrar esta primeira questão, passaria a palavra ao Rui Gouveia, da Lenovo. Sim, obrigado, Henrique. Eu concordo, obviamente, com o que foi dito. O mercado está mais consolidado e a adoção de soluções é agora muito mais estruturada
e com um horizonte temporal mais de médio e longo prazo e não tanto uma resposta à emergência que estava a acontecer e a necessidade de mandar toda a gente para casa, onde as soluções de mobilidade eram o que havia e não eram ajustadas às necessidades do utilizador. Nós vemos que esta tendência veio para ficar, obviamente não há forma de voltar atrás, como dizia o João, o paradigma anterior já não é possível mais, a adoção de ambientes híbridos de trabalho é uma realidade, eu penso que já todos nos consciencializamos disso, e a adoção de um posto de trabalho adaptado a esta necessidade de mobilidade é uma realidade. As empresas agora, um aspecto que eu noto, ou que nós no Novo notamos, é que dão muita importância à parte da produtividade. Como é que eu, como empresa, como organização, posso otimizar o meu posto de trabalho para ele ser móvel, mas também para ser flexível e, no fundo, para potenciar toda a produtividade dos colaboradores. Esse foco na produtividade é muito importante e começam a aparecer ferramentas de digital experience, de analítica e de inteligência artificiais, como é o caso do novo Device Intelligence, que é uma ferramenta preditiva e que, no fundo, tem o objetivo de melhorar o estado de saúde do meu parque de dispositivos instalados e, em última análise, de aumentar a produtividade dos colaboradores. Faz uma análise do desempenho das aplicações, do dispositivo, tenta diminuir o downtime, melhorar a performance, identificar eventualmente algum bottleneck, corrigir problemas, que é uma tendência cada vez crescente no posto de trabalho, esta de otimização do posto de trabalho para os colaboradores conseguirem ser o mais produtivos possíveis. O sucesso da minha empresa depende, obviamente, da produtividade dos meus colaboradores e essa parte agora que se tem mais tempo e que se começa a estruturar um bocadinho melhor, é que começa-se a dar mais focos a essa parte. E há também uma oportunidade, estando já nesta fase de transição, de renovar e pensar o posto de trabalho. Eu, curiosamente, ontem falei com um cliente que nos chamou porque criou nossa ajuda para modernizar o posto de trabalho. Dizíamos que eu giro o meu posto de trabalho da mesma forma há 20 anos e esta é uma oportunidade agora para repensar aqui um bocadinho isso e olhar para todo o ciclo de vida dos dispositivos, por exemplo, desde a fase do planeamento, depois a fase de serviço de implementação e de gestão do dispositivo e depois a fase de fim de ciclo de vida, olhar para isso numa lógica de devices as a service e tentar otimizar aqui o posto de trabalho. Penso que respondendo à pergunta, são exemplos como estes que mostram que a aquisição e as organizações estão mais estruturadas, mais pensadas a médio e longo prazo, não tanto a corrida desenfreada à solução que havia de mobilidade. Muito obrigado, Rui. Portanto, esta primeira questão que não concluímos. Deixa-me só aqui acrescentar um ponto que eu julgo que seja relevante, que é, temos falado realmente aqui nas questões de eficiência e mobilidade, mas tem vindo aqui um fator crescente de preocupação que sentimos nos nossos clientes e também dos nossos colaboradores, que tem a ver com a questão depois de toda a segurança, ainda para mais motivado agora com alguns dos casos mais recentes que foram tornados públicos e, portanto, há uma preocupação e uma maior, diria, ela já é uma preocupação que devia ser basilar, mas agora está no top of mind, que tem a ver com a questão da segurança depois de acesso a dados e de acesso a toda a informação que está nas organizações. Portanto, crescente aqui à questão da mobilidade do posto de trabalho, é também aqui sempre subjacente a questão de como garantir a segurança dos dados e das aplicações que existem na organização, e isso tem vindo a ser notado cada vez mais nos últimos meses connosco. Muito obrigado, Rodolfo. Eu passaria a palavra, e muito obrigado a todos os que interviram nesta primeira questão. Eu passaria a palavra à minha colega Diana Santos para a segunda questão, que se vai encadear muito com o que nós tivemos a falar nesta primeira. Obrigada a todos, obrigada Henrique. Como todos aqui sabem, à medida que os colaboradores retornam ao trabalho presencial,
depois da pandemia provocada pela Covid-2019. As organizações têm agora a oportunidade de criar espaços digitais inteligentes que tragam tanto aos colaboradores como às equipas vantagens sobre a sua experiência anterior de teletrabalho. Pedro Rebelo, eu perguntava-lhe agora como é que podemos tornar o escritório moderno novamente atrativo para os colaboradores, não é? Obrigado, Diana. Bom dia a todos. Eu acho que hoje em dia nós temos aqui algumas características que este próprio contexto de pandemia nos ajudou a acelerar, e bem, no meu entender. Acho que a própria pandemia nos tornou quase obrigatório nós termos dois vetores principais, que é uma utilização inteligente do tempo, do nosso tempo, e uma utilização inteligente do espaço onde nós atuamos. Cada vez mais a reformulação dos escritórios do ponto de vista de espaço físico, do ponto de vista tecnológico, é feita de acordo com isso, e eu dou o exemplo aqui da própria Logicalis. Nós temos uma organização em que o nosso escritório estava preparado com salas de trabalho para várias pessoas, e durante a pandemia fizemos uma reformulação em que transformamos em salas de reunião maiores, mais confortáveis, com uma experiência melhor, com dispositivos que permitem ligar a vários stakeholders ou a várias organizações, e portanto essa própria transformação na organização foi feita. E portanto a minha resposta, eu diria que eu acho que com a pandemia nós chegamos a uma conclusão, que é decidimos utilizar inteligentemente, seja o nosso tempo, seja o nosso espaço, e acho que é muito por aqui. Okay. Obrigada, Pedro. Ricardo Moreira, da Claranet, a sua visão sobre este mesmo tema. Muito obrigado pela questão, Diana. Não divergindo muito aqui da visão do Pedro, porque é natural que, efetivamente, nós temos que reagir a este paradigma. Aquilo que nós acreditamos e a nossa visão é que este regresso ao escritório deve ser feito de uma forma o mais confortável possível para os colaboradores, portanto, e acompanhado de melhor experiência de utilização do escritório. Portanto, a principal questão aqui é que ao dia de hoje, muito do nosso tempo continua a ser feito de reuniões, também elas virtuais, mesmo estando no escritório. Portanto, e digamos que o background noise existe e muito provavelmente vai continuar a existir. É notório que as próprias ferramentas de colaboração já estão, de certa forma, também a combater esse tema, com a questão da redução do ruído de fundo. Ainda assim, ainda não conseguimos oferecer no escritório o mesmo tipo digamos assim, acredito eu, de conforto que temos noutro tipo de cenários, como a questão do home office. Digamos que os temas onde temos sido solicitados para intervir estão muito relacionados com não só a disponibilização de plataformas de reserva de lugares. Portanto, nós acreditamos que os colaboradores se sentem tão mais confortáveis quanto a possibilidade de terem digamos assim, uma plataforma que lhes permita reservar lugar e que lhes permita perceber se vai estar overcrowded ou de alguma forma vai estar num ambiente mais confortável, que lhe traga uma melhor experiência também de utilização nessa visita ao escritório. Vamos pôr assim neste ponto de vista. Outra coisa que nós temos reparado, que é muito interessante também, que no passado não acontecia, está muito mais relacionado com a reserva de serviços. Portanto, eu vou-me deslocar ao escritório e quero salvaguardar que tenho uma meia hora ou uma hora com um técnico de suporte, portanto, e é reservado, e eu estou a gerir melhor o meu tempo, e estou a gerir muito melhor o tempo também do técnico que vai estar disponível para me suportar. E não menos importante, nós acreditamos que realmente a própria evolução das plataformas tem que ir no sentido de, digamos assim, de tornar o espaço de trabalho completamente agnóstico. Portanto, já não é relevante se estamos em casa, já não é relevante se estamos no escritório, já não é relevante se estamos numa esplanada que nos permita trabalhar. Portanto, é importante sim ter plataformas que nos permitam continuar a ser produtivos e tirar a melhor experiência de utilização da tecnologia, porque ao fim e ao cabo, portanto, é esse o objetivo final. Claro que sim. Muito obrigada pela sua perspectiva. Rui Gouveia, dava-lhe agora então a palavra. Obrigado, Diana. A questão é super relevante e pertinente. Como tornar atrativo o regresso ao escritório dos colaboradores, porque se nota, e nós sentimos nas conversas que temos com as organizações, que se nota alguma renitência dos colaboradores em regressar. Porque uma coisa é estar em casa 3 meses, outra coisa é estar em casa 6 meses, 1 ano, em que se criam hábitos e rotinas, em que se cria o nosso espaço e o nosso conforto. E nota-se que as organizações estão até a criar, muitas vezes, eventos de comeback para o escritório, com
em que oferecem algum tipo de incentivo para as pessoas regressarem, seja, e passa também pela adoção deste espaço de trabalho renovado para, de facto, tornar que seja mais atrativo para os colaboradores regressarem. Passa pela adoção também de novos dispositivos. O dispositivo já era uma peça fundamental na produtividade dos utilizadores, agora ainda mais, e alargado um bocadinho a todo o posto de trabalho, que tem que ser agora mais clean, mais harmonioso, mobiliário mais adaptado, passa também por todo o ecossistema à volta do dispositivo, de ecrãs, de headsets, etc., periféricos, tudo com focos no bem-estar do colaborador. Posso dar como exemplo, nós, e estas coisas vão evoluindo, obviamente, nós temos nos dispositivos agora algumas ferramentas de inteligência artificial que cuidam também do bem-estar do utilizador, que proporcionam maior conforto visual, porque as pessoas agora estão muito tempo em frente aos ecrãs, cuidam, por exemplo, da questão da ergonomia, da postura do utilizador, porque eles detectam se o utilizador tem uma postura mais curvada e tentam alertá-lo e corrigir essa postura. Por exemplo, alerta o utilizador de que está a olhar muito tempo para o ecrã e recomendam que olhe para um objeto distante durante algum tempo para um melhor conforto visual. No fundo, ferramentas para potenciar o bem-estar do colaborador e, de facto, para que se sinta bem no escritório, como se sente bem hoje na sua casa. Obrigada, Rui. Eu gostava também de ouvir a perspectiva do João Moura sobre este mesmo tema. Obrigado, Diana. Bem, em concordância com aquilo que foi dito pelo Ricardo e pelo Rui também, eu acho que o tema anda muito à volta daquilo que é a experiência que queremos dar aos nossos colaboradores e dar a opção de se querem ficar em casa e se estão mais confortáveis em casa, tendo as condições tecnológicas para o fazer, que possam ficar em casa e quem quer ir ao escritório ter, obviamente, dentro de um espaço que em muitos casos foi sendo renovado e no qual foi sendo introduzida mais tecnologia, conseguir ter uma experiência semelhante e inclusiva, quer para quem está localmente no escritório, quer para quem está em casa. E obviamente isto tem muito a ver com as ferramentas tecnológicas que depois suportam a solução, e damos aqui, o Rui mencionou ferramentas de inteligência artificial, o Ricardo falou muito na evolução das próprias plataformas, na forma como elas permitem fazer a supressão de ruídos de fundo. No caso do Teams tem havido essa evolução também, a título de exemplo, e a própria interligação que nós, Microsoft, por exemplo, conseguimos fazer entre a componente de software, o Teams, Noise Suppression, todas essas ferramentas que foram sendo desenvolvidas com base em inteligência artificial e incluídas naquilo que era uma ferramenta que já era utilizada, mas que se calhar não fazia tanto parte do dia-a-dia das organizações. E depois a componente do hardware, temos feito também esse caminho e esse acompanhamento do desenvolvimento de ferramentas que, em conjunto com o Teams, o caso do Surface Laptop Studio, por exemplo, recentemente, o laptop mais recentemente lançado no mercado português pela Microsoft, em que conseguimos, para além daquilo que são as ferramentas do Teams, evitar que haja aqueles cortes quando duas pessoas falam em simultâneo e se sobrepõem e não conseguimos ouvir bem. Portanto, toda a adaptação que as ferramentas, quer do software, quer do hardware, estão a sofrer, dão resposta a esta necessidade. Não significa que tenhamos de ter uma melhor experiência só no escritório e, portanto, tornar o escritório mais atrativo é importante, mas também temos de fazer com que ele permita que as pessoas que estão em casa tenham uma experiência semelhante, próxima e interativa com quem está no escritório, mas não pode lá estar fisicamente ou não quer estar lá fisicamente. Claro que sim. Obrigada, João. E por fim, Rodolfo Pereira. Já tocámos aqui num conjunto de pontos, ficando para a última, essa é mais complicado, mas já tocámos aqui num conjunto de pontos que não é, tem mais de 1000 colaboradores e, portanto, tem aqui alguns desafios também importantes para salvaguardar, alguns deles em clientes, outros em espaço local, e houve também aqui uma oportunidade, pelas próprias circunstâncias, de redução do espaço. E ao reduzir esse espaço, porque as pessoas num modelo híbrido, estando 2, 3 dias, obviamente é necessário um espaço, a mesma quantidade de espaço, houve aqui um shift para o investimento nas condições de trabalho. Portanto, algumas das iniciativas que os outros colegas também indicaram, como a reformulação dos nossos espaços,
não tão focados em unidades ou equipas, mas mais focados em projeto, para dar aqui um contexto de maior proximidade quando as pessoas voltam ao escritório, os dias estão ao escritório, combinado com eventos para, enfim, dar uma forma de acessar aqui este comeback para os escritórios, para que as pessoas sintam-se motivadas e aproveitar esses momentos também com algum reforço social, porque temos visto que isso é importante no bem-estar e na motivação dos próprios elementos das equipas. Uma coisa é estar em casa e é muito agradável estar no desktop e a seguir, se me apetece beber um café, puxo para o mobile e continuo a fazer toda a minha experiência de trabalho de uma forma contínua, sem interrupções. Claro, depois tenho o inverso, que quando estava no escritório, quando estou no escritório, sou um dos maiores poluidores de ruído no espaço, e, portanto, todo esse tipo de dispositivos e headsets, com noise reduction, que já falámos, é uma realidade e algo que procuramos investir e temos investido na Noesis para garantir esse mesmo conforto. Portanto, há o conforto ao nível do espaço e tudo o que é envolvente e o posto de trabalho, com tudo aquilo que a tecnologia nos permite, e depois também criar dinâmicas de trabalho que sejam, que aumentem aqui a experiência da forma de interligar as pessoas, seja no escritório, seja em casa, nomeadamente quando estamos no escritório, procuramos ter pontos altos de encontro ao longo do dia, nos diferentes espaços, para que promova esse hábito, que sabemos que há coisas que só são discutidas, só são observáveis quando estamos frente a frente com as pessoas, e é uma coisa difícil de passar quando estamos num ambiente virtual, que são as emoções e toda a linguagem corporal, que é tão importante para entendermos a pessoa que está connosco e criarmos essa empatia no dia-a-dia. Portanto, há aqui um conjunto de novas formas que vamos testando, não há fórmulas mágicas, e as pessoas são todas diferentes, os projetos e as tecnologias que trabalhamos também são diferentes, e, portanto, tem que haver aqui uma panóplia de serviços e tecnologias e formas de estar que impulsionem este bem-estar, que não passa só pela cesta de fruta, como antigamente tínhamos, não é? É verdade, Rodolfo. Obrigada, Rodolfo, obrigada a todos. Eu dava então agora a palavra ao meu colega Henrique Carreiro, que vos vai fazer a próxima questão. Obrigado, Diana. Ora bem, nós temos dado a ver que, de facto, tem havido uma transformação grande em termos dos paradigmas da mobilidade e do ambiente de trabalho. Não mais, ou cada vez menos, temos basicamente uma alternância entre dois espaços físicos, o espaço doméstico, o espaço do home office, o espaço do escritório. Começamos a ter, de facto, um verdadeiro ambiente de mobilidade. Os nómadas digitais, que tanto se fala, começam, de facto, a ser uma realidade. E a pergunta aqui é a seguinte, por outro lado, temos agora uma tecnologia que em Portugal está a começar agora a expandir-se, noutros países já existe há mais tempo, que é o 5G. Nós, cá, por questões regulamentares, levamos um bocadinho mais de tempo a ter de facto, o 5G, mas, portanto, neste momento começa a ser uma realidade. O que nos leva aqui a uma circunstância. Temos as tecnologias enablers, temos um novo paradigma. Como é que, por um lado, o IT das empresas se pode adaptar a esta nova realidade, a este novo paradigma, a esta nova forma de trabalhar? E de facto, como é que os nossos participantes veem o papel do 5G, por exemplo, nesta nova realidade? E eu começava por passar a palavra ao Ricardo Moreira, da Claranet, que é uma empresa que está ligada particularmente a estes temas, desde há bastante tempo, para nos dar a sua opinião. Muito bem, obrigado pela questão, Henrique. De facto, esta até agora é talvez aquela que nos vai dar aqui, se calhar, mais espaço para darmos aqui uma visão de longo prazo, porque as restantes nós já estamos a viver e já podemos aferir, de facto, o que é que assistimos, quais foram os desafios das organizações. Aqui no caso do 5G, nós temos que fazer aqui uma análise, se calhar, a dois tempos. Portanto, aquilo que está a acontecer em Portugal e aquilo que está a acontecer no resto da Europa,
que talvez esteja com uma velocidade diferente da nossa, mas focando, digamos assim, no global e focando naquilo que pode ser, esperemos nós, a curto e médio prazo, em que temos realmente o 5G democratizado e difundido na larga maioria do nosso território, há aqui 2 pontos que eu gostaria de me focar e que são, na minha ótica, completamente diferenciadores. Um deles é, sem dúvida alguma, a rapidez do acesso. Portanto, em momento algum, digamos assim, nós se calhar imaginaríamos ter uma rapidez de acesso à internet através de um dispositivo móvel muito semelhante e, em alguns casos, se calhar melhor, do que estando no escritório ou mesmo em casa. Portanto, de facto, é um diferenciador brutal. Portanto, a própria disponibilização do acesso, seja a aplicações empresariais, seja mesmo para, digamos assim, para produtividade, é um diferenciador, sem dúvida alguma, e todos nós vamos assistir o Henrique utilizou a questão dos nómadas digitais e a verdade é que eu acredito que essa será a realidade do futuro para o bem também do nosso território, portanto, porque se conseguirmos popular cada vez mais o nosso interior e distribuir aquilo que é a população em termos demográficos, será bom, efetivamente, para a economia do país e será bom também para o avanço tecnológico destas regiões que muitas vezes ficam, se calhar, para segundo plano. O outro ponto que eu gostaria de me focar, e isto depois poderá levar-nos aqui já para o metaverso, mas antes de lá chegarmos, eu acredito que o 5G, naquilo que diz respeito aos processos industriais, naquilo que diz respeito, digamos assim, a indústrias que ainda estão um pouco mais analógicas, vamos utilizar este termo, na minha ótica, portanto, aliado à introdução de IoT, digamos assim, com a disponibilização e democratização do 5G, nós vamos ter, a meu ver, aqui um salto muito grande para aquilo que é a indústria 4.0 e vamos ter cada vez mais uma digitalização dos processos industriais que, se calhar, digamos, aconteceu de uma forma muito mais lenta e aquilo que nós acreditamos é que com a introdução do 5G nós vamos ter aqui um espaço muito grande para acelerar esta mesma digitalização, o que de certa forma vai trazer mais eficiência para as empresas, vai trazer também maior previsão e muito provavelmente, se calhar, também a otimização dos próprios processos. Portanto, esta é a nossa visão em relação àquilo que o 5G nos pode trazer no curto e médio prazo. No longo prazo, não sabemos. Muito obrigado, Ricardo. Eu pedia agora a opinião do Nuno Casanova, do Workcom, sobre este tema e também um bocadinho, se calhar, sobre a visão do como é que as próprias infraestruturas da IT dentro das organizações podem ajudar nesta nova realidade. Muito bom dia e obrigado pela pergunta. Eu concordo plenamente com o Ricardo. O 5G, eu acho que vai democratizar o acesso. E existem muitas áreas hoje, apesar de todo o nosso país ter uma boa infraestrutura em termos de redes, o 5G vai permitir outro tipo de tecnologia e outro tipo de acesso. Relativamente aqui há uma das coisas que eu acho que vai continuar a ser fundamental é a questão da segurança e da adoção de toda esta tecnologia. Eu continuo a pôr as pessoas à frente de toda esta tecnologia. Nós vamos continuar a conseguir comunicar, vamos comunicar melhor, agora temos que conseguir que as pessoas utilizem essa tecnologia e tenham um bom uso dessa tecnologia, sem comprometer processos e, antes pelo contrário, otimizar esses processos. Muito obrigado, Nuno. Eu pedia também a opinião do Pedro Rebelo, da Logicalis, sobre o tema, precisamente. Obrigado, Henrique. Felizmente a Logicalis também está a olhar muito para este tipo de oferta e de revolução. Nós no Brasil, na passada semana, fizemos a primeira chamada de testes em 5G na nossa organização e com a capacidade depois também a demonstrar aos clientes. E como o Ricardo estava a dizer, há modelos de negócio que se vão transformar na totalidade relativamente a este tema do 5G, na totalidade. Nós vamos ter uma capacidade de ligação ao endpoint que não tínhamos antes, vamos ter uma capacidade de colocar inteligência no endpoint que não tínhamos antes, uma capacidade de colocar a componente de segurança que não tínhamos antes e, portanto, os negócios vão se revolucionar. Infelizmente em Portugal nós vamos muito atrás daquilo que é o resto e, portanto, temos que comentar a 2 velocidades quase. Partilhando a nossa experiência à data de hoje, o que estamos a notar é que existem já uma panóplia de projetos do ponto de vista global e nós trabalhamos globalmente nestas áreas
que nos permitem olhar para vários fatores, permitem-nos olhar para o fator da segurança. A segurança hoje em dia, eu não vou dizer que é uma commodity, porque senão ainda me batem, mas claramente o nosso objetivo tem que ser que ela seja uma commodity. Ok, não deveria ser tema, nós não deveríamos estar a discutir já esta componente, devíamos estar a discutir criatividade, devíamos estar a discutir valor, devíamos estar a discutir novas soluções por cima de plataformas 5G, por exemplo, ok? E portanto eu acho que vai revolucionar muitos negócios, vai revolucionar o tecido empresarial português no sentido em que nós temos uma forte introdução da componente de indústria. Vamos ver que ideias é que nos trazem. Nós estamos cheios de ideias do ponto de vista da oferta. Acho que ainda é algo que estamos todos muito a tentar perceber como é que conseguimos capitalizar, porque as ideias vivem do seu sucesso financeiro no fim do dia. E, portanto, uma coisa é termos ideias, outra coisa é conseguirmos aplicá-las ao ponto de vista empresarial e às organizações à data de hoje. Muito bem, muito obrigado. Portanto, estamos a falar de uma promessa que se está a concretizar efetivamente, mas com algumas incógnitas pelo caminho. Eu passava a palavra à minha colega Diana Santos para... Olha, Henrique, deixa-me só aqui contribuir com um exemplo quando falavam há pouco dos nómadas digitais. Eu acho que esta história é deliciosa, porque uma coisa é ver telenovelas, outra coisa é depois assistir na prática. Eu tenho um colaborador que desde o início de janeiro resolveu parar de arrendar a sua casa, comprar uma autocaravana, equipá-la o melhor que podia e faz todo o seu trabalho que é developer, portanto faz todo o seu trabalho de forma remota em qualquer ponto do país e portanto anda a dar a volta a Portugal, numa autocaravana, com um dispositivo móvel que lhe permite aceder à internet, tão simples quanto isso, e que faz as suas daily meetings, faz todo o seu trabalho de desenvolvimento, colabora com os colegas. E, portanto, mais do que um nómada digital, eu acho que até um hippie digital, não é? Mas eu acho esta história deliciosa e realmente este tipo de paradigmas é o que vamos começar a ver cada vez mais. As pessoas aproveitam a tecnologia para também fazer de outra forma e melhorar aquilo que é o seu bem-estar e a forma diferente de trabalharmos nos dias de hoje. Obrigado. A primeira vez que eu ouço o termo hippie digital e confesso que acho que é inesquecível. Muito obrigado. Vou passar a palavra à minha colega Diana Santos para introduzir a próxima questão. Obrigada, Henrique. E pegando ainda no testemunho do Rodolfo, eu perguntava-lhe como é que as aplicações estão a evoluir e o que é que falta então para chegarmos a uma realidade mobile first. Agora tenho que desligar aqui do termo hippie digital. Exato. Portanto, esta a componente de mobilidade já é um tema que trabalhamos há largos anos, não é? A grande diferença é que antigamente, não antigamente, há 3 anos, há 4 anos, pensávamos muito nas aplicações primeiro no modelo desktop e fazer alguma transição de algumas funcionalidades para mobile, e hoje a realidade é inversa. As aplicações que temos, ou que disponibilizamos, ou que trabalhamos e construímos, são pensadas logo desde o momento zero para o conforto em uso de dispositivos móveis. E, portanto, todo o processo criativo de concepção não basta ser só rápido, tem que ser usável, não é? Tem que ser fácil de usar e todo este processo nós temos vindo a trabalhar também muito com a componente de personalização, enfim, todos os tipos de conteúdos para dar uma experiência diferente àquilo que são as capacidades nativas que um device possa ter para oferecer este tipo de capacidade. E aquilo que vemos também é que é um contributo, ou é um bom contributor neste caso, para aquilo que é a credibilidade de uma marca ou de uma organização. Portanto, cada vez mais quem não está presente de uma forma móvel, que seja fácil de subscrever um serviço, seja fácil de aceder a uma informação, fazer um pedido de suporte, obter qualquer documento na ponta dos dedos, não é uma organização que possa ser sustentável durante muito tempo. Ou os colaboradores desaparecem, ou não gostam muito de estar no sítio onde estão, ou no caso de clientes finais, obviamente vão procurar marcas e organizações que têm já essa capacidade. E, portanto, hoje em dia estamos a fazer compras e é preciso dá-nos na cabeça de aceder a qualquer informação, ou subscrever um serviço, ou que alguém nos telefona e é preciso
colaborar repentinamente sobre um qualquer processo, são realidades já do dia a dia. Portanto, é impensável pensar em aplicações puras de desktop e, portanto, aquilo que temos visto é o desmembrar dessas aplicações e pensadas logo de raiz para uma lógica de mobile first, com tudo aquilo que depois a tecnologia nos permite endereçar de valor, com a inteligência artificial, para fazer a previsão dos nossos passos, ter tarefas nucleares e simples, que sejam processos 1, 2, 3, ou com apenas um toque que possamos aligerar e agilizar, e portanto aquilo que temos visto hoje, ou temos vindo a ver nos últimos anos, é realmente este shift deste mindset de primeiro ser acessível via mobile e portanto ter ergonomia do ecrã de forma que seja fazível, que os conteúdos sejam adaptados àquilo que é a realidade de um dispositivo móvel, é aquilo que vemos que é prescindível. Portanto, num outro fórum lembro-me de ter partilhado uma experiência que tinha da própria Noes, em que muitas vezes nós temos que fazer como responsáveis aprovações de horas ou aprovações de despesas ou o que seja, ou num simples facto que era, por exemplo, aprovar a contratação de um colaborador. E eu lembro-me de dar esse exemplo, porque agora já não é uma realidade, mas na altura era, de eu estar de férias com os meus filhos, e estes processos não param, e não poder, ter ficado literalmente danado, de não ter pedido fazer uma aprovação via mobile, porque não se enquadrava, porque não sei o quê, e portanto quando voltei de férias a primeira coisa que pedi à equipa foi para todo este tipo de processos ser acessível de uma forma de mobile, para podermos ter este tipo de processos mais ligeiros e portanto dar esta capacidade depois de estarmos onde quer que estejamos a fazer a nossa vida e ainda assim colaborar nas organizações. Portanto, elas estão a evoluir, o paradigma tem sido cada vez mais pensar então na concepção de raiz sobre aquilo que é uma jornada para dispositivos móveis e não tanto fazer a adaptação de aplicações já existentes. Portanto, todos os as grandes vendas têm feito esse caminho e os nossos clientes e a própria Noesis têm feito esse caminho, já é hoje uma realidade para nós, para muitos clientes, e nós estamos e continuamos a ajudar nesse tipo de caminho para que o pensamento inicial, seja em processos de e-commerce, seja outro tipo de processos ou com assistentes virtuais, seja lá o que for, que seja fazível logo através do mobile. Obrigada, Rodolfo. Eu pedi agora então a mesma perspectiva sobre o mesmo tema ao Pedro Rebelo da Logicalis. Sim, concordando também com o que o Rodolfo trouxe para cima da mesa, a verdade é que hoje em dia as aplicações nós já nem imaginamos que não sejam orientadas àquilo que são os modelos de mobilidade e, portanto, novamente, já deveria ser uma regra, deveria ser algo sobre o qual nós nem nos devíamos estar a preocupar. A nova base é claramente a base das próprias aplicações, é claramente algo que tem que ser adaptado àquilo que é a mobilidade, àquilo que é um mundo ágil e sobretudo seguro, e portanto toda essa criação dessas aplicações, no meu entender, tem que ter uma preocupação fundamental, que é a experiência de utilização, e portanto, havendo essa preocupação na experiência de utilização, conceitos como a mobilidade vão aparecer, conceitos como a segurança vão aparecer, conceitos como a colaboração vão aparecer, e portanto, naturalmente, acabam por estar embebidos na criação destas mesmas soluções. Obrigada. Ricardo Moreira, como é que podemos então chegar a uma realidade mobile first? Muito bem. Obviamente é concordar aqui com o Rodolfo e com o Pedro. O que está aqui no centro desta questão é realmente a utilização, portanto a experiência de utilização. Portanto, é esse o caminho a seguir. Existe uma terminologia para a forma como são desenhados estes processos, que é o Progressive Advancement. Portanto, e o que se pretende aqui é começar pequenino, começar orientado àquilo que é o browser de um telemóvel, eventualmente de um tablet, portanto, e depois ir caminhando no sentido de disponibilizar mais interações, mais complexidade para aquilo que são os browsers dos comuns desktops. Portanto, isto dito portanto, sobre o ponto de vista de quem desenvolve já tem isto em mente. No entanto, nós não nos podemos esquecer que
mais uma vez, falando daquilo que é democratização, nem todos os equipamentos, portanto, nem todos os smartphones ou eventualmente os tablets, estão preparados, quer em termos de memória, quer em termos de processamento, para poder, digamos assim, tirar o máximo partido da experiência de utilização de um browser preparado para desktop, ou eventualmente uma aplicação preparada para desktop, portanto, e como tal, para chegarmos a esse mobile first, tem que haver também aqui, digamos assim, uma disponibilização de equipamentos cada vez mais musculados, vamos utilizar esta expressão, para que os utilizadores também possam tirar o máximo partido daquilo que é a experiência ao nível de um desktop. Curiosamente, eu diria que, não vou dizer que é sem querer, mas está a acontecer, a própria virtualização de desktops e a virtualização de aplicações permite aí sim que um utilizador que esteja a utilizar um tablet ou que esteja a utilizar um telemóvel possa ter a mesma experiência de utilização que um utilizador desktop, porque a capacidade, performance, não está no equipamento, está do lado da cloud. Portanto, e aí o que nós estamos, de certa forma, eu não digo que, não quer dizer que seja inocente, mas acaba por ser a tecnologia a trabalhar a nosso favor. Portanto, nós conseguimos cada vez mais trazer esse mobile first para as mãos dos utilizadores, seja qual for o equipamento que eles estejam a utilizar, ignorando, digamos assim, o facto de ter sido desenhado para mobile ou ter sido desenhado para desktop. Portanto, a experiência de utilização e a performance está na cloud, não está no equipamento, e o equipamento acaba por ser agnóstico nesta equação. Portanto, é um pouco esta a nossa visão. São esses dois temas principais, não é? A questão da performance e a questão depois da usabilidade. Sem dúvida. Aproveitando este escalar, como tu disseste, que eu esqueci-me de referir isso, mas ainda bem que o tocaste, tem a ver com o desmembrar de determinadas soluções eventualmente complexas pelo ambiente onde estavam inseridos, em ambiente desktop, e trazer granularmente pequenas porções para o contexto de mobilidade para permitir depois este acesso fácil, tendo sempre esta alternativa de que, para operações ainda muito complexas, teremos que nos remeter ao desktop, caso o dispositivo não tenha essa capacidade. Mas no dia-a-dia, para aquelas operações nucleares, para aquelas operações de fast food quase, essas têm que ser suportadas via mobile para permitir realmente essa sua utilização. Obrigada aos dois pelo vosso testemunho. E por último, Nuno Casanova, seu parecer sobre esta mesma questão. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que o outro desafio, o desafio que poderá ser colocado será uma questão cultural dos responsáveis das empresas, de perceber que a mobilidade é uma necessidade imperativa hoje no mercado. Os nossos colaboradores já não equacionam não haver essa flexibilidade, essa mobilidade. E, portanto, passa também um bocadinho pela questão cultural dos responsáveis das nossas empresas, que eu acho que no caso de Portugal ainda temos um tecido empresarial um pouco tradicional e que é obrigado pelo mercado e pelos colaboradores para manter os talentos, para manter as novas gerações atraídas dentro da empresa, mas penso que esse é um dos grandes desafios também, não só tecnológico, mas também a parte cultural, também penso que será esse o grande desafio. É verdade. Eu dava então agora a palavra ao meu colega Henrique Carreiro, que vos vai fazer a próxima questão. Muito obrigado, Diana. Agora sim, com o microfone aberto. Ora bem, depois desta, e para termos esta realidade mobile first, os dispositivos também, obviamente, têm que evoluir. Já aqui alguns dos nossos participantes já aqui referiram evoluções que, portanto, têm acontecido, mas vamos tomar o tema agora de uma forma mais, como diria, mais sistemática. E começaria por perguntar ao Rui Gouveia, da Novo, como é que os dispositivos, como é que sente que os dispositivos estão a adaptar a esta realidade de trabalho híbrido, certamente muito mais móvel do que anteriormente. Obrigado, Amigo. Do lado dos dispositivos, há obviamente ainda alguns desafios a superar, mas é uma tendência que já vinha de há muitos anos e como tal, não há uma disrupção, há uma adaptação progressiva dos dispositivos. Há aqui alguns desafios, nomeadamente a questão do trabalho híbrido, ou mais do trabalho remoto, mobilidade, de falta de interação social, não é? Nós, como seres humanos, precisamos desse contacto, e também o desafio de conseguirmos conciliar a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional
que é o que todos no fim do dia desejamos, e é esse também o objetivo dele, tornar possível que isso aconteça. É necessário que os equipamentos e o software também que permitam esse trabalho híbrido, não descurando a experiência do utilizador, penso que a experiência do utilizador aqui é chave, e depois há alguns pontos em que os dispositivos têm evoluído, e posso focar os mais recentes, a questão da segurança, por exemplo. Obviamente é um tema quente, todos sabemos os desafios que há nesse aspecto, e também do nosso lado dos dispositivos há um foco muito grande, já há muitos anos na componente de segurança. Temos um suite de segurança que se chama ThinkShield na Lenovo, e dou-vos como exemplo deste trabalho híbrido e da mobilidade, uma tecnologia que incorporamos nos dispositivos que nos permite, quando alguém está a olhar para o nosso ecrã, ele limitar o ângulo de visão ao utilizador apenas de uma forma automática, utilizando uma ferramenta de inteligência artificial. Só um exemplo nessa componente da segurança. Depois também procuramos, nessa tentativa de melhorar a experiência do utilizador, cada vez mais o som, melhorar o som, aumentar a qualidade do som e da imagem, para proporcionar uma melhor experiência de utilização e de colaboração. A qualidade dos ecrãs tem vindo a aumentar, com ecrãs com maior luminosidade, por exemplo, para trabalharmos em ambientes exteriores, ou em nossa casa, quando temos um espaço que não está como um escritório adaptado ou com a luminosidade ótima, que tenha uma luz muito brilhante. É importante ter ecrãs com maior luminosidade. A questão da autonomia também para a mobilidade é essencial, e este ano, por exemplo, lançamos um dispositivo novo com tecnologia ARM, com um processador Snapdragon, que permite uma autonomia real de mais de 24 horas, por isso nos permite trabalhar seguramente mais dependido de trabalho, sem conectar à eletricidade. Depois a questão da conectividade, a evolução do Wi-Fi para 6E, evolução do 4G para 5G. Por exemplo, eu estou a fazer esta conferência com 4G e penso que não há quebra de qualidade. Depois, cada vez mais equipamentos mais leves, mais finos, é uma tendência que já existia e continua a ver cada vez mais. Depois, melhoria de tecnologias que possibilitem a interação do utilizador com o dispositivo, seja por voz, seja na parte tátil, ou com canetas que nos vão permitir melhorar essa componente. Depois, uma série também de outras tecnologias que vão sendo incorporadas. Dou um exemplo, que sou um trabalhador móvel. Quando eu tenho um segundo ecrã no escritório, e quando estou em mobilidade, tenho também um segundo ecrã portátil de 14 polegadas que levo comigo, precisamente para ter esse escritório em todo o lado, por exemplo. Também lançamos este ano em Las Vegas uns óculos de realidade aumentada que nos permitem ter uma experiência de ter 4 ecrãs em simultâneo quando estamos a utilizar os óculos. Há uma série de tecnologias que vão sendo lançadas, e no fundo os fabricantes respondem ao feedback dos utilizadores, à necessidade dos utilizadores, e ajustam a sua oferta de acordo. Aqui é a chave, é ouvir o mercado e saber o que é que as organizações procuram e tentarmos ajustar a isso, e estes são alguns exemplos do que fazemos. Muito obrigado, Rui. Pediria também a opinião ao João Moura da Microsoft. A Microsoft tem vindo a intervir já ativamente neste mercado, não apenas no software, mas obviamente na parte dos dispositivos, e gostaria de ouvir a sua visão sobre o tema. Claro que sim, obrigado. O Rui, entretanto, tocou aqui em alguns temas que são comuns ao mercado, e aos quais a Microsoft não foge. Aliás, as questões de mobilidade, de leveza e de produtividade fazem parte daquilo que é a estratégia de desenvolvimento
do hardware da Microsoft alicerçada nas bases daquilo que é a restante suite, portanto, tudo o que é produtividade e colaboração, e o trabalho híbrido e o remoto só vieram reforçar aquilo que era já a estratégia de mobilidade e de produtividade na componente de dispositivos em Surface na Microsoft, que aliás começou precisamente com esse paradigma há cerca de 10 anos atrás, quando lançámos o primeiro Surface, o mítico RT, e que temos vindo a desenvolver também. Portanto, todo aquilo que é o desenvolvimento de produtos Microsoft Surface nos dispositivos, na nossa linha de dispositivos, têm sempre este paradigma muito presente, sempre tiveram, e obviamente beneficiámos aqui também destas necessidades acrescidas que o Rui mencionou do mercado, e fomos-nos adaptando e desenvolvendo. Eu dividiria essencialmente em duas componentes, a parte de mobilidade, os dispositivos para mobilidade, e depois as soluções de colaboração para sala, para espaços mais robustas, como é o caso do Surface Hub, que é uma solução que fica aqui não enquadrada dentro da mobilidade, sim dos espaços dos escritórios, deste redesenhar do espaço de trabalho no escritório. E, portanto, se na primeira componente nós temos vindo a tornar os dispositivos mais leves, mais móveis, o investimento também em desenvolvimento de melhores câmaras, melhores ecrãs, altifalantes e microfones principalmente. Nós na Microsoft em Seattle temos aquela que foi considerada pelo Guinness a sala mais silenciosa do mundo, onde fazemos o desenvolvimento e os testes das componentes de som, e portanto todas aquelas componentes de inteligência artificial, de noise suppression, etc., que são testadas, desenvolvidas no ambiente Teams, depois trazemos também para a componente do hardware, para que a solução final em mobilidade e no trabalho híbrido seja de facto melhorada e mais robusta e mais fácil de utilizar, respondendo às necessidades dos utilizadores. Mas na componente de colaboração em sala, obviamente o Surface Hub é algo que já existe, vamos na segunda versão, no mercado já existe há algum tempo. Temos vindo a desenvolver, tanto na componente de software que está integrada, portanto, a trazer o mundo do Teams e dos desenvolvimentos que existem dentro desse ecossistema para dentro do Surface Hub, e também na componente de hardware. Vamos na segunda versão. Recentemente anunciámos também uma câmara melhorada que recorre à inteligência artificial para fazer tracking de quem é que está a falar na sala, quando nos estamos a movimentar para fazer esse tracking, e portanto, lá está, dar aquela experiência mais inclusiva, mais próxima, em ambientes híbridos, para quem está na sala co-criar, colaborar, mas também para quem está a partir de casa ou de outro sítio qualquer, pode ser um nómada digital ou um hippie digital, como o Rodolfo disse há bocadinho, conseguir ter a mesma experiência da sua autocaravana que as pessoas que estão presentes no escritório a ter. E depois, se calhar, eu falei em duas componentes, se calhar falava aqui numa terceira, que é a mistura entre o hardware e o software de gestão. Estão aqui alguns parceiros da Microsoft que trabalham depois também naquilo que é a implementação nas componentes de gestão. Já falámos de segurança, devia ser um non-negotiable hoje em dia, e portanto quando falamos em dispositivos, a realidade híbrida faz com que as pessoas estejam a aceder a recursos empresariais a partir de casa, fora daquilo que é o paradigma da rede local da empresa, e portanto obviamente a componente de gestão, garantir que temos o dispositivo securizado, gerido, sabemos qual é o estado das atualizações de sistema operativo, de firmware, que no caso de Surface, quando gerido em conjunto com o Intune ou o Endpoint Manager, facilita todo esse processo, portanto facilita a vida ao cliente, à organização e também aos parceiros que façam essa gestão. É obviamente uma área em que temos vindo a apostar, e portanto toda esta interligação entre o mundo do hardware e os serviços cloud que permitem fazer esta gestão tem sido uma aposta também clara da Microsoft em tornar a experiência boa para o utilizador, mas também mais fácil para quem gera dentro da organização. Muito obrigado, João. Eu pediria também a opinião do Ricardo Moreira da Clara sobre este mesmo tema. Obrigado, Henrique, pela questão. Fica difícil acrescentar, depois temos o Rui e o João, portanto, digamos assim, do lado do fabricante, a falar sobre dispositivos. De facto, eu aqui focaria-me em alguns pontos em particular e tentaria acrescentar aqui algum valor também ao que já foi dito. De facto, eu concordo que aqui o grande diferenciador neste momento é a adaptação, digamos assim, dos devices para um modelo cada vez mais, utilizando aqui a expressão do Rodolfo, mais na ponta dos dedos. Portanto, os utilizadores querem cada vez mais interagir diretamente com os ecrãs. Portanto, porquê? Porque é isso que nós fazemos no nosso dia-a-dia com os smartphones e com os tablets. Portanto, e aquilo que eu assisto do lado dos fabricantes é que, de
de facto, está a acontecer este nível de resposta, portanto, há este nível de preocupação, tornar, uma vez mais, eu peço desculpa, a experiência de utilização cada vez melhor, portanto, e ela é cada vez mais alinhada com aquilo que é a utilização dos devices que já fazem parte do nosso dia-a-dia, não é? Para nós, enquanto integradores e enquanto, digamos assim, parceiros, digamos, dos fabricantes, a nossa visão está cada vez mais também na forma como podemos acompanhar este big move, não é? Portanto, ao dia de hoje, quase que fica difícil aceitar que uma máquina tenha que ser instalada de raiz no armazém ou numa área de staging. Portanto, nós já temos ferramentas que nos permitem fazer o deployment à distância. Portanto, e na nossa visão o caminho está muito por aí. Portanto, em que o equipamento já pode ser enviado ao OEM, a um utilizador, e toda essa coisa é feita de uma camada, do ponto de vista de plataforma tecnológica, que nos permita fazer esse deployment. Não menos relevante, obviamente, e concordando com o João, está a camada de gestão. Portanto, não é aceitável, e eu digo que não é aceitável porque na pandemia nós assistimos ao contrário. Portanto, nós assistimos a N organizações que só estavam efetivamente a conseguir fazer a gestão do seu parque informático se ele estivesse da LAN 1 ou se estivesse ligado via VPN. Portanto, ao dia de hoje, tem que fazer parte da visão das organizações a gestão destes devices em qualquer parte, seja onde estiver. Portanto, não é aceitável nada menos do que isto. E, por último, obviamente, a segurança. Portanto, a gestão ou a boa gestão dos devices a nível de patch e a nível de sistema operativo leva-nos a ter aqui mais conforto no que diz respeito à segurança. No entanto, nós não nos podemos esquecer que estes devices vão estar a utilizar redes, muitas vezes, se calhar, não tão confiáveis como aquelas que temos nos escritórios ou eventualmente em casa, portanto, redes domésticas. Portanto, temos, se calhar, a falar de hotspots e acesso à internet gratuitos. Portanto, esta camada de segurança, se calhar estou a falar nela por último, mas se calhar deveria falar nela em primeiro, porque nós sabemos qual é o elo mais fraco desta equação. Portanto, as equipas de IT, as organizações têm que salvaguardar que o utilizador, de certa forma, seguindo aquilo que são as políticas de segurança da organização, não tem que estar preocupado com o sítio onde se conecta, porque toda essa camada de segurança já está a ser salvaguardada, ou por EDR, ou eventualmente pelo Zero Trust, ao nível, digamos assim, da própria camada de proteção da organização. Portanto, mas acaba por ser muito esta a visão. Ou seja, não só, obviamente, dar aqui equipamentos cada vez mais mobile e cada vez mais interativos, mas ter uma preocupação muito grande com aquilo que vai ser o modelo de implementação, modelo de gestão e, obviamente, o mais importante desta equação, a própria segurança desses equipamentos e dos acessos. É esta a nossa visão. Obrigado, Ricardo. Eu não sei se algum dos restantes participantes gostava de acrescentar algo sobre este tema. Caso não, passaria a palavra à minha colega Diana para a questão seguinte. Obrigada, Henrique. Eu começava agora pelo Nuno Casanova. Nuno, com cada vez mais soluções tecnológicas disponíveis, é preciso capacitar os colaboradores de toda a informação para que estes possam fazer o seu trabalho, não é? De uma forma mais autónoma possível. E eu perguntava-lhe, então, como é que as organizações podem atingir esse objetivo atualmente? Eu começaria, se calhar, por fazer aqui um resumo de hoje as empresas. Nós vimos aqui nesta pequena conversa que temos tecnologia, temos solução, temos conectividade, temos inovação. Agora temos que pôr as pessoas, como a Diana pergunta, a trabalhar com ela. E acho que aqui o grande desafio é escolherem os parceiros certos e a tecnologia certa. Como eu disse no início, nós temos que adaptar a tecnologia às pessoas e a cada uma das suas funções. E aqui as empresas que tenham serviços de adoção, que adotem uma política de mostrar como é que nós podemos usar aquela tecnologia ao nosso serviço, é o mais importante. Porque um departamento de logística não é o mesmo que um departamento de financeiro, não é o mesmo que um departamento de vendas. E, portanto, nós temos que adaptar os processos e as tecnologias a cada um dos setores da nossa empresa. E esse é o grande desafio, a adoção da tecnologia. Porque eu posso fazer um investimento enorme na melhor tecnologia,
o meu escritório, o meu espaço de trabalho pode ser o mais moderno, posso ter todas as soluções ligadas com plataformas de IoT para melhorar o aquecimento, a luminosidade, o som, o conforto, etc. Mas se as pessoas não adotarem essa tecnologia, não vai ser um investimento, vai ser um custo. E, portanto, esse é o grande desafio, é ter um bom serviço de análise do que é que aquela empresa, o que é que os nossos clientes precisam, o que é que cada um dos seus setores necessita, qual é o seu use case, e então propor e integrar essa tecnologia nos processos da empresa, para ter um investimento e não um custo. Portanto, pôr as pessoas a usarem a tecnologia de forma que lhes seja amigável, fácil, flexível, como hoje todos queremos, flexibilidade, mobilidade e eficiência. Portanto, acho que esse é o grande desafio, porque as soluções de tecnologia temos e vão evoluindo a um ritmo brutal. Temos aqui 2 fabricantes e, portanto, a tecnologia hoje evolui muito, muito rapidamente. O desafio é como é que vamos pôr essa tecnologia ao serviço dos nossos clientes. Claro que sim. Rodolfo Pereira, a sua perspectiva sobre esta mesma questão? O Nuno toca no ponto também para mim que é fulcral, ou seja, tecnologia existe cada vez mais em todo lado, vários tipos de soluções. Casar aquilo que são as necessidades organizacionais, ou dos colaboradores, ou das equipas, e garantir a adoção, auscultando essas mesmas pessoas no dia a dia, recebendo esse feedback, consciencializando da necessidade de garantir processos mais eficazes e mais eficientes, é o ponto toque para garantir essa mesma adoção. Ou seja, tudo se faz com pessoas, tecnologias e processos, né? o típico triângulo amoroso, mas aqui a tecnologia também não me parece que seja o problema, é encontrar qual é que é a melhor solução para o desafio ou para a cultura da organização ou para o projeto. Podemos ir a esse nível tão fino quanto isso e perceber aquilo que funciona e tirar daí lições aprendidas. E com isso voltar outra vez atrás. Portanto, é num processo iterativo que nós temos trabalhado, de perceber caso a caso qual é a forma e a função que melhor se adapta àquilo que pretendemos. E, portanto, para nós não há uma fórmula mágica, existem enablers, existem drivers que nos permitem fazer a adoção de determinado tipo de tecnologias, sendo parceiros de grandes vendas do mercado, portanto temos acesso a uma panóplia grande de soluções, mas ponto a ponto o objetivo principal é sempre garantir, perfeitamente de acordo com o Nuno, garantir a adoção de uma forma consistente. Não basta ter as aplicações, as pessoas não quererem usá-las, ou quererem usá-las e não servir o seu propósito, não é? Daquilo que se pretende no final do dia. E, portanto, essa que é, para nós, aqui o ponto de toque, é garantir realmente aqui a adoção. Para isso nós fazemos workshops regulares de adoção ou de revisão das plataformas que usamos, pedimos feedback aos nossos colaboradores no sentido, de uma forma constante, em releases que fazemos até internas de ferramentas ou de novas formas de trabalho, em vista a otimizar, são muitas pessoas, não é? E, portanto, otimizar o processo de uma forma colaborativa e iterativa para garantir essa mesma adoção. Portanto, escolher verticalmente uma solução qualquer e impô-la numa organização, por vezes é necessário, mas pior do que isso é não ouvir aqui os colaboradores para garantir que no final do dia os utilizam. Podemos ter o melhor CRM do mundo, se não for alimentado porque não está estruturado da forma certa para que as pessoas o possam usar, não vai servir de nada. Podemos ter a melhor aplicação mobile que se entenda e não servir o propósito, só porque é muito bonito e afável. Enfim, tem que se casar estas necessidades e aqui o ponto focal para mim continua a ser as pessoas e garantir a sua adoção. Obrigada, Rodolfo. Rui Gouveia, como é que então as organizações podem capacitar os seus colaboradores? Obrigado, Diana. Concordo com o Nuno e com o Rodolfo. Temos hoje em dia ferramentas que potenciam essa colaboração, ferramentas de áudio, vídeo, comunicações, e é também necessário e fundamental implementar processos que potenciem isso mesmo, não só disponibilizar ferramentas, mas implementar uma cultura de colaboração para
para que os colaboradores possam fazer o seu trabalho de uma forma autónoma. Há que haver também um balanço entre essa questão da segurança, da flexibilidade e da produtividade, porque simplesmente temos uma série de processos e de regras que depois os utilizadores se sintam frustrados quando não conseguem fazer o seu trabalho e desenvolver o seu trabalho, que vão encontrar formas alternativas de contornar ou que vão comprometer depois a parte da segurança. É complicado, penso que este balanço entre a segurança, a flexibilidade e produtividade do colaborador é essencial. No fim do dia, o sucesso da organização depende da forma eficiente como potencia esta colaboração entre equipas, que hoje em dia é fundamental, e a necessidade de equipamentos de softwares cada vez mais inteligentes e que potenciem esta melhor experiência do utilizador. Claro que sim, Rui. Pedro Rebelo, da Logicalis. Sim, esta própria evolução da componente tecnológica a mim faz-me lembrar um pouco algumas conversas que eu tinha antes, em que, primeiramente, antes de nós estarmos a trabalhar ou estarmos a discutir como é que são os dispositivos, como é que são as políticas, como é que são as implementações tecnológicas, eu acho que existe um mais fundamental, que é o IT definitivamente deixou de ser um custo e deverá deixar de ser um custo. E isto tem que ser um ponto fundamental, porque a partir do momento em que nós deixamos de ver o IT como um custo, começamos a criar valor por cima das próprias soluções que nós contratamos, que nós adquirimos. Quando vemos como um custo, o que nós tentamos fazer, e como no nosso regime pessoal, é poupar de um lado, é poupar do outro, e portanto prescindimos de algo em prol de um objetivo que tem a ver com uma redução de custo. A partir do momento em que nós vemos o IT como um enabler do próprio negócio, aí estamos a trabalhar numa dimensão diferente, estamos a trabalhar numa dimensão em que nos permite olhar para a gestão de dispositivos de outra forma, que nos permite olhar para a disponibilização de aplicações de outra forma, que nos permite olhar para a segurança dos utilizadores de outra forma. Hoje a segurança não é perímetro, hoje o perímetro é a identidade e, portanto, só e apenas depois desta transformação em que o IT deixa de ser visto como um custo e passa a ser visto como um enabler de negócio, é que depois tudo floresce, na minha opinião. E claramente a pandemia veio ajudar nessa componente, apesar das organizações terem uma dificuldade maior ou provavelmente escolherem melhor os investimentos que fazem, grande parte desses investimentos que escolhem estão a fazê-los neste tipo de áreas porque percebem claramente que é um enabler e não um custo. E, portanto, eu relativamente ao tema da adoção, eu acho que foi um tema e continua a ser um tema durante muitos anos, mas claramente a partir do momento em que o IT passa a ser um enabler e não um custo, a própria adoção está facilitada, a própria forma como vamos olhar para o mundo e como vamos adotar as nossas tecnologias está facilitada, no meu entender. E temos visto isso todos os dias, não em todos os clientes como gostaríamos, mas em grande parte dos clientes que depois, por consequência, vai trazer os outros atrás, na nossa própria opinião. E por fim eu dava então a palavra ao João Moura da Microsoft. Eu aproveitava aqui para relativamente àquilo que o Pedro disse agora também, acho que a componente de capacitação é importante do ponto de vista do colaborador, do end user, mas também do ponto de vista do IT, não deixa de ter a mesma relevância, ou seja, capacitar o IT é tão importante quanto a capacitação do end user, precisamente para mitigarmos este efeito e deixarmos o próprio IT, que é no fundo quem vai ter de assegurar as condições para o utilizador final, para que ele também esteja à vontade e olhe para isto como valor e não apenas como para um investimento deste tipo como valor e não apenas como um custo, e consiga defender esse investimento depois dentro da organização. Relativamente aos colaboradores, sem dúvida, eu acho que mais do que dar a informação, porque a pergunta de Diana também era nesse sentido, dar a informação passa mesmo por estes projetos de adoção, ou seja, nós temos tanta informação à nossa volta e enquanto end users, se calhar menos tecnologicamente hábeis, isso acaba por se tornar overwhelming, utilizando o palavrão em inglês, e portanto projetos de capacitação do utilizador final sem dúvida são críticos. Aliás, nós há pouco falávamos aqui, mais eu e o Rui, dos dispositivos do utilizador final, portanto laptops, aquilo que utilizamos todos no dia a dia para trabalhar, mas soluções de sala, por exemplo, em que temos de utilizar um tipo de equipamento e um tipo de solução que normalmente não estamos habituados, para um utilizador final que não tenha essa vontade tecnológica, sem dúvida que projetos de capacitação e os nossos parceiros, para além de venderem dispositivos e tecnologia, aplicações, etc., o principal papel depois, após o momento da entrega, será sempre
de ajudar a organização a conseguir tirar partido do investimento que fez. No final do dia, falávamos há pouco, já não me recordo quem, olharmos para estes investimentos como valor e não apenas como custo no início, e muita dessa realização de valor tem a ver com isto, tem a ver com se as pessoas têm o à vontade, se têm a facilidade em utilizar e se veem valor nisto, em vez de verem um investimento deste ou a introdução de tecnologia no seu dia-a-dia como algo que lhes vai dificultar a vida e que vai tornar a execução das suas tarefas mais difíceis. Acho que este é o principal desafio e é também onde o ecossistema de parceiros, no caso Microsoft, também aporta muitíssimo valor, é depois aquilo que entrega ao utilizador final dos nossos clientes. Obrigada, João, obrigada a todos. Chegamos então ao fim de mais uma mesa redonda. Em meu nome e em nome de toda a equipa da IT Insight, gostaria de agradecer a todos os palestrantes que participaram neste fórum e eu passava então agora a palavra ao meu colega Henrique Carreiro. Obrigada. Obrigado, Diana. Eu gostava de agradecer, tal como a colega Diana fez, também gostava de agradecer a todos os participantes, os que participaram nesta nossa mesa redonda, de forma tão ativa e entusiástica, e, enfim, tantos temas interessantes abordaram. Agradeço também aos nossos participantes remotos, aos que assistiram a esta mesa redonda. Recordo a todos que um resumo, digamos assim, desta nossa conversa será publicada na nossa edição, na próxima edição da IT Insight, que deverá estar nas bancas digitais no final deste mês, do próximo. Esperamos vê-los a todos numa próxima edição e agradecemos. Muito obrigado.